atividade de hoje, a nossa aula sobre os mamíferos. Na aula anterior, nós vimos o conteúdo de quê? Quem lembra? Nós vimos o conteúdo sobre répteis e aves. E hoje, encerrando o ciclo dos animais vertebrados, nós vamos encerrar com os mamíferos. Olha só, turma. O que são os mamíferos, né? Os mamíferos, eles são animais vertebrados pertencentes ao domínio Eucária. Isso nós já estudamos na sala de aula. Reino Animalia, filo Chordata e subfilo Vertebrata, porque eles têm a coluna vertebral, e da classe Mammalia, porque eles são mamíferos. Eles são animais terrestres, ou seja, eles podem habitar o meio terrestre, aquáticos e voadores, como os morcegos, por exemplo. Então, os morcegos são mamíferos voadores. Então, nós temos aqui a imagem de alguns mamíferos, né? Um macaco, uma mãe, macaquinho alimentando o seu filhote, um tigre e um leão. Nós temos aqui um morcego, temos os polares, nós temos aqui o golfinho, o gato, o ornitorrinco, e nós temos aqui também o outro animal que é o peixe-boi, e aqui nós temos o cachorro. Então, aqui nós temos uma diversidade de hábitats, né? Esses aqui que são os morcegos são voadores, os gatos terrestres, os ursos polares também. E nós temos aqui os aquáticos, como o ornitorrinco, o peixe-boi e o golfinho. Quais são as características principais dos mamíferos? Prestem bem atenção. Eu vou começar agora a enumerar as características dos mamíferos. A primeira característica é o habitat, certo? Que é essa aqui. O que é o habitat? É o local onde os mamíferos vivem. Então, os mamíferos são seres altamente adaptáveis, eles se adaptam a diversos tipos de ambientes e podem ser encontrados por todo o planeta. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedade e dedicam cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes. Isso a gente chama de cuidado parental, ou seja, cuidam dos seus filhotes até que seus filhotes possam viver sozinhos. E isso garante uma maior perpetuação e uma maior vivência da espécie ao longo do tempo. Além disso, muitos mamíferos foram domesticados pelo homem e hoje convivem conosco, a exemplo dos gatos, dos cachorros, das vacas e tantos outros mamíferos que vivem com os homens, a exemplo dos cavalos também, certo? Segunda característica dos mamíferos é o aspecto corporal. Olha esses cachorrinhos aqui, eles têm uma característica em comum entre eles, que é o quê? A presença de pelo em todo o corpo do animal. Então, alguns mamíferos possuem o corpo coberto por pelos, tá bom? Não são todos, mas muitos deles possuem. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. Então, as fêmeas dos mamíferos possuem o quê? Possuem as glândulas mamárias que servem para a alimentação dos mesmos. Terceira característica, a alimentação. Então, os mamíferos, preste bem atenção à alimentação, que vai ter uma questão sobre ela na atividade. Então, de acordo com a alimentação, os mamíferos apresentam uma variedade de modos de alimentação. A presença dos dentes contribui para que possam explorar diversos tipos de alimento. Então, tem animais que podem rasgar carne, outros podem comer frutas, e daí por diante. Conforme o tipo de alimentação, os mamíferos são classificados em 3 tipos. Vamos lá, ó. Primeiro é o carnívoro. Os carnívoros possuem dentes caninos bem desenvolvidos e sua dieta se baseia no consumo de proteína e lipídios, ou seja, carne e gorduras. São exemplos raposa, cães, onças e leões, certo? Aqui também a gente pode colocar os ursos também nesse grupo. Herbívoros é outra classificação quanto à alimentação. Possuem dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos. Alimentam-se de vegetais e apresentam adaptações para a digestão da celulose. Exemplos, hipopótamo, girafa, o gado, né, como a vaca, o canguru e a zebra. Então, todos eles são herbívoros, alimentam-se através das plantas e dos frutos. Onívoros. Onívoros não é que se alimenta de ovo não, tá? Não só de ovo, mas de outros alimentos também. Onívoros apresentam a dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes animais e vegetais. Exemplo, o urso
os primatas e os porcos. No caso aqui dos primatas, o homem também está inserido. Então, o homem, na maioria das vezes, tem o hábito alimentar de onívoro. Então, quais são os hábitos alimentares? 3, carnívoros, herbívoros e onívoros, certo? Seguindo aqui, quarta característica dos mamíferos é o sistema respiratório e circulatório. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, então todos os mamíferos respiram através dos pulmões. Isso ocorre mesmo com os mamíferos aquáticos. Então, as baleias, elas são mamíferos e elas respiram através dos pulmões. Então, elas não podem passar muito tempo embaixo d'água, porque senão elas podem ficar asfixiadas e morrerem sufocadas. Então, elas têm que migrar para a superfície e respirar. O sistema circulatório é fechado, porque é dentro dos vasos sanguíneos, veias e artérias, e inclui o coração com 4 câmaras. Além disso, não há mistura de sangue dentro do corpo dos mamíferos. Quinta característica, o sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é altamente complexo, é um dos mais complexos de todos os animais conhecidos até o momento, e o mais avançado dentre todos os invertebrados, certo? Dentro de todos os vertebrados, são os mamíferos. Sexta característica e última que nós vamos comentar hoje é a reprodução. Então, os mamíferos, eles são alimentados com leite materno, né, produzido pelas glândulas mamárias, como nós sabemos, e nos mamíferos os sexos são separados, ou seja, existem machos e fêmeas, assim a reprodução é sexuada, porque tem a troca de gametas, femininos e masculinos. A fecundação dos mamíferos é interna, ou seja, acontece dentro do corpo do animal, e após o nascimento, os filhotes recebem o leite materno, originado das glândulas mamárias das mães, com exceção do ornitorrinco, que é um mamífero que põe ovos, certo? Atividade. Primeira questão, complete as frases abaixo. Que frases são essas? Letra A. Todas essas atividades, todas essas questões estão aqui, ó, dentro dessa aula que nós tivemos hoje. Então, não precisa vocês irem para a internet, só aqui vocês vão encontrar essas respostas. Então, os mamíferos são animais vertebrados, pertencentes ao domínio eucário do reino o quê? Completa. Filo o quê? Completa. E tarará o quê? Vertebrata. Então, vocês vão completar esses espaços vazios com nomes correspondentes que estão lá no texto. 2. De acordo com a aula, quantas são e quais são as características dos mamíferos? Eu disse quantas são, certo? E quais são elas? Vocês só vão colocar aqui, tá bom? Completa a frase abaixo. Vocês vão completar também de acordo com o que está no texto. Conforme o tipo de alimentação, os mamíferos são classificados em quantos tipos e quais são? Então, vocês vão dizer isso aqui, tá? Quantos são, eu disse, e quais são eles, eu também disse, tá bom? Façam a atividade, tirem uma foto e enviem para mim. Tenham uma boa tarde.